Perfeito. Isso no Código de Processo Penal. Alguns procedimentos especiais no Código de Processo Penal. Ok? Agora, em leis extravagantes, na legislação especial, você tem um núcleo que é o CPP. Mas tem uma órbita especial aí tamanha, uma série de legislações especiais que tratam da matéria processual penal. Por exemplo, lei de drogas, como eu citei há pouco. Lei 11.343/06 trata de um rito especial para os casos de tráfico de substâncias entorpecentes. Então fiquem atentos, cuidado, lei de drogas, lei 11.343/06. A lei 11.101 de 2005 trata dos crimes falimentares. Então 11.343, lei de drogas. A lei 11.101/05 trata dos crimes falimentares. Do procedimento para os crimes falimentares. Lei 11.101/05. Lei 11.343, lei de drogas. Lei 11.101/05. Lei 4898/65. Um procedimento especial nos casos de abuso de autoridade. Rito especial nos casos de abuso de autoridade, Lei 4898/65. Outra norma importante, Lei 4898/65. Os casos de abuso de autoridade. Lei 8.038 de 90. Já falei hoje aqui. Os casos de competência originária dos tribunais. Olha a ação penal 470, por exemplo, caso mensalão. Lá existe um rito especial para uma hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei 8.038 de 90, por exemplo, traz um procedimento especial para os casos de prerrogativa de função, para as hipóteses de competência originária dos tribunais. Cuidado, essa lei é aplicável, inclusive, no âmbito do segundo grau. Não apenas no STJ e no STF, mas também nos tribunais regionais federais, os tribunais de justiça dos estados, Justiça Federal. Lei 8.038 de 90. Código Eleitoral. A Lei 4737/65. Código Eleitoral também traz um rito especial para os crimes eleitorais. A Lei 4737/65. Código Eleitoral traz aí um rito especial para as hipóteses de crimes eleitorais. Lei 9.613 de 98, branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro. Lá é aplicável o rito ordinário, mas com várias peculiaridades. Então a Lei 9.613/98 trata da lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, com especialidades no procedimento nesses casos. A Lei 9.613 de 98, cuidado, foi alterada em 2012 em parte, foi modificada em 2012, mas continua válida, não foi revogada. Lei 9.613 de 98 trata do branqueamento de capitais. É uma lei importante também, com um procedimento especial, com algumas peculiaridades que você não pode esquecer. Ok? Vá uma dica para a sua prova aí, para qualquer prova, que é a seguinte. Claro que existem ritos especiais, porque esses procedimentos, todos esses procedimentos especiais aqui, detêm peculiaridades que nós não encontramos no rito parâmetro. O paradigma, o procedimento parâmetro é o procedimento comum ordinário. Se existem ritos especiais, é porque lá eu vou encontrar atos processuais destoantes. Eu vou encontrar peculiaridades que você não observa no procedimento comum. Então, quando você estiver fazendo uma prova, e cair um rito especial, já fique desconfiado. Porque as provas costumam cobrar aquilo que, claro, é diferente. Não é cobrar aquilo que se assemelha, se amolda ao rito comum. Então, vou dar um exemplo. Já caiu em prova da FGV e da CESP, uma quesitação no tocante ao interrogatório na lei de drogas. Na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato da audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Diferentemente da regra geral aqui do procedimento comum. Então você já tem que ficar desconfiado com a questão e perceber que as provas costumam cobrar aquilo que é diferente. Porque se trata de procedimentos especiais e vocês já viram como é árdua a nossa tarefa, em parte porque existem vários procedimentos especiais, tanto no CPP quanto em legislação especial. Beleza? Todo mundo copiou aqui?
Olha, mas e o procedimento comum? Eu disse que o procedimento comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento será comum ordinário quando não for aplicável o rito especial e o crime tiver pena máxima igual ou superior a 4 anos. Então, se o crime tem pena máxima igual ou superior a 4 anos e não se aplica o rito especial, aí o procedimento vai ser o procedimento comum ordinário. Aos crimes que não estão sujeitos a um rito especial e que tenham pena máxima igual ou superior a 4 anos. No rito sumário, você tem crimes que tenham pena máxima maior do que 2 e menor do que 4 anos. Então, o rito sumário será aquele aplicável aos crimes que tenham pena máxima superior a 2 e menor do que 4 anos. Então, o rito ordinário se aplica aos crimes que tenham pena máxima igual ou superior a 4 anos. Rito sumário se aplica aos crimes que tenham pena máxima superior a 2 e menor do que 4 anos, em regra 3 anos. Né? Então, se aplica aos crimes que tenham pena máxima superior a 2 e menor do que 4 anos. O rito ordinário está previsto do artigo 395 até o artigo 405 do CPP. O rito ordinário está previsto do 395 até o 405 do CPP. O rito sumário tem previsão do artigo 531 até o artigo 538 do Código de Processo Penal. Rito sumário 531 até o 538 do CPP. Então, recapitulando, rito ordinário, crime que tenha pena máxima igual ou superior a 4 anos, previsão do 395 até o 405. Rito sumário, pena máxima superior a 2 e menor do que 4, 531 até o artigo 538 do Código de Processo Penal. Rito sumaríssimo, presente na lei, crime de menor potencial ofensivo. O rito sumaríssimo será aplicável nos crimes de menor potencial ofensivo, uma previsão dos artigos 72, 74, 76, 79 a 83 do Código de Processo Penal. Da Lei 9.099 de 95, desculpem. Da Lei 9.099 de 95. Ok? Então, alguns artigos importantes aí, 72, 74, 76, 79 a 83, da Lei 9.099 de 95. É um rito sumaríssimo, os crimes de menor potencial ofensivo. Então, recapitulando, rito ordinário, sumário e sumaríssimo é a divisão do procedimento comum. Sumaríssimo, crimes que tenham pena máxima não superior a 2 anos e todas as contravenções penais. Aplicável à Lei 9.099 de 95, com algumas disposições interessantes, como 72, 74, 76, 79 a 83 da Lei 9.099 de 95, ok? Deixa eu fazer uma observação importante, 2 observações importantes aí no seu caderno agora, observações que já caíram em prova da SESP para a magistratura estadual, ok? 2 observações importantes aí sobre esse tema. Primeira observação importante é a seguinte: o procedimento sumário, o rito sumário, procedimento aqui presente do 531 até o artigo 538 do CPP, o procedimento sumário será aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. O rito sumário também se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo. Será aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo quando houver o deslocamento, da competência do juizado especial criminal para uma vara comum. Quando houver o deslocamento da competência do GCRIM, da competência do juizado especial criminal, para uma vara-crime comum. É a hipótese do artigo 77, parágrafo 2º, é a hipótese do artigo 77,
parágrafo 2º e 66, parágrafo único da Lei 9.099. Quando houver o deslocamento da competência do GCRIM para a competência de uma vara crime comum, o rito a ser seguido será o rito sumário. São as hipóteses do artigo 77, parágrafo 2º e do artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Deixa eu dar exemplo aí para perceber o seguinte. Por exemplo, na Lei 9.099 de 95, não se admite citação por edital. Então, se o réu estiver em local desconhecido, não pode existir uma citação editalícia, ou seja, a citação ficta vai ter que ocorrer numa vara crime comum. Então, se aquele que é autor de um crime de menor potencial ofensivo desapareceu, não foi encontrado para ser citado pessoalmente, os autos serão encaminhados para a vara crime. E lá na vara crime, eu não vou seguir o rito sumaríssimo. Na vara crime, o rito a ser seguido será o rito sumário. É a primeira observação importante. Cuidado que isso cai muito em prova. Segunda observação. O rito sumaríssimo também será aplicado aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. O rito sumaríssimo também será aplicado aos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Qual é a lei? A Lei 10.741/03. Conforme a previsão do artigo 94. Conforme a previsão do seu artigo 94. Para os crimes que não tenham pena máxima superior a 4 anos. Então, cuidado com isso. Viu? Crime de menor potencial ofensivo, crime que tem pena máxima não superior a 2 anos. Entretanto, os crimes previstos no Estatuto do Idoso que não tenham pena máxima superior a 4 anos também vão seguir o rito sumaríssimo. Também vão seguir o rito previsto lá na Lei 9.099 de 95, conforme previsão do artigo 94 do Estatuto do Idoso. Primeira observação, se houver deslocamento da competência do GCRIM para uma vara crime, eu aplico o rito sumário. É a primeira observação. Segunda, os crimes previstos no Estatuto do Idoso que não tenham pena máxima superior a 4 anos vão seguir o rito sumaríssimo. É a previsão do artigo 94 da Lei 10.741/03. 10.741/03. O Estatuto do Idoso, artigo 94 do Estatuto. Ok? Beleza. Qual é o primeiro tema que a gente vai tratar? Rito comum ordinário. E aí você já precisa saber o seguinte, você tem que ter em seu caderno a estrutura do rito comum ordinário. E perceber que esse é o procedimento mais importante que nós temos na seara processual penal. O rito mais importante que nós temos no processo criminal é justamente esse procedimento comum ordinário. Ele é o procedimento parâmetro. E qual é a estrutura do procedimento comum mais importante que nós temos, que é esse rito ordinário? A estrutura é a seguinte. O procedimento comum ordinário, claro, vai se iniciar com a petição inicial. A denúncia ou queixa-crime. Aí nós passamos para a fase do recebimento ou rejeição da inicial acusatória. Depois nós temos a citação do réu. Ok? Nós temos a citação do réu. Pessoal, em meia hora eu vou dar uma parada só para saber se alguém tem dúvida. Para não ficar parando a aula toda hora. Então daqui a pouco tá chegando 30 minutos, aí eu só vou dar uma parada, saber se alguém tem dúvida. Quem tiver pergunta, em meia hora eu vou ficar parando para tirar dúvidas de vocês, ok? Então, após o recebimento, vem a citação do réu para a apresentação de uma defesa.
artigo 396 e 396-A do CPP. Após a apresentação dessa resposta, dessa defesa, 396 e 396-A do CPP, nós temos outra possibilidade. A possibilidade do réu ser absolvido sumariamente. O Instituto da Absolvição Sumária. É o artigo 397 do Código de Processo Penal. Entretanto, se o réu não for absolvido sumariamente, nós temos uma fase de saneamento do processo 399 do CPP e a realização, com base no artigo 400, da audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Então, recapitulando, claro, não existe jurisdição sem provocação, o processo vai se iniciar com a denúncia ou queixa. Próxima fase, recebimento ou rejeição da declinatória da acusação, da petição inicial. Recebe ou rejeita a inicial acusatória. Se receber, o juiz vai determinar a citação do réu para apresentar uma resposta a esta acusação. A apresentação de uma defesa escrita. Apresentar essa defesa escrita, o juiz pode absolver ou não sumariamente o réu. Ele pode julgar antecipadamente a lide. Aí você vai anotar, artigo 397 do Código de Processo Penal. Se ele entender que não é caso de absolvição sumária, ele vai fazer o quê? Designar audiência de instrução, interrogatório e julgamento, onde será encerrado o procedimento comum ordinário, que é o mais importante em sede de primeiro grau. Então essa é a estrutura do rito comum ordinário. Por que você tem que ter essa estrutura em casa? Para você diferenciar com outros procedimentos. Basicamente, a estrutura é essa, o esqueleto para qualquer rito vai ser esse, com algumas peculiaridades que nós encontramos, como eu vou citar aqui a partir de hoje em sala de aula. Mas tem essa estrutura porque esse é o procedimento parâmetro. O rito ordinário é o rito mais importante que nós temos. E onde está essa importância do rito ordinário? Parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 394. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 394 do CPP revelam essa importância do rito comum ordinário. Tanto o parágrafo 4º quanto o parágrafo 5º desse artigo 394 revelam que o rito comum ordinário é o rito mais relevante que nós temos na seara processual criminal. E por que esses parágrafos, professor? Por exemplo, o parágrafo 4º diz o seguinte, que essas disposições aqui, do artigo 395 até o artigo 397 do Código de Processo Penal, serão aplicáveis a todos os ritos de primeiro grau, regulados ou não no Código de Processo Penal. Veja o que eu estou afirmando. O legislador em 2008, e aí anotem, Lei 11.719 de 2008. Em 2008, por base dessa lei, 11.719, o legislador determinou que as disposições dos artigos 395 até o artigo 397 do Código de Processo Penal se aplicariam em que pese ser do rito ordinário, em que pese estarem no perímetro do rito ordinário, se aplicariam a qualquer procedimento de primeiro grau, mesmo que não regulados no Código de Processo Penal. Então, por exemplo, essa defesa escrita aqui, essa resposta à acusação que está no 396 e no 396-A, se aplica a qualquer procedimento de primeiro grau, ainda que não esteja regulado no CPP, ainda que não seja um rito comum ordinário, ainda que seja um procedimento especial. Primeiro ponto importante é esse, o parágrafo 4º do artigo 394. Existem disposições do rito ordinário que serão aplicáveis a qualquer procedimento de primeiro grau. Segunda observação importante, parágrafo 5º. O procedimento ordinário será aplicado subsidiariamente a outros ritos. Então, a segunda observação e a segunda previsão é a aplicação subsidiária do rito comum ordinário a outros regramentos. Então, existe uma aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário a outros regramentos, a outros procedimentos. Ok? Então, parágrafo 4º e parágrafo 5º do CPP revelam a importância do rito comum ordinário.
disposições que devem ser aplicadas a qualquer rito e uma aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário. Alguma pergunta? Diga, mestre. Não. Pergunta do colega, essa defesa pode ser oral ou não? Defesa oral nós temos na lei 9.099 de 95, porque lá é oralidade, é informalidade, é celeridade. Aqui não, é uma defesa escrita, e a gente vai ver daqui a pouco que essa defesa é inalienável, ela tem que existir em qualquer procedimento sob pena de nulidade insanável, nulidade absoluta. Beleza? Alguém mais? Perfeito. Deixa eu fazer uma observação importante agora com base em jurisprudência. Eu falei da importância do rito comum ordinário. Falei como esse rito é o parâmetro e ele é importante. Então deixa eu fazer uma observação com base na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. STJ e STF. O STJ e o STF. O STJ e o STF. De forma transitória, o STJ e o STF, de forma transitória, tem admitido a aplicação de regras do rito ordinário, tem admitido a aplicação de regras do rito ordinário mesmo nos processos de competência originária desses tribunais. Mesmo nos processos de competência originária desses tribunais. Vírgula. Aí em letra maiúscula, em letras garrafais agora, vírgula. Em letra maiúscula é pegadinha. Quando o réu adquire a prerrogativa de função, quando o réu adquire a prerrogativa de função, quando o réu adquire a prerrogativa de função, quando o acusado adquire a prerrogativa de função, após o recebimento da inicial acusatória. Quando o réu adquire a prerrogativa de função, após o recebimento da inicial acusatória. Por isso transitória. Por isso essa aceitação transitória do STJ e do STF. Quando o sujeito adquire a prerrogativa de função, posteriormente, após o recebimento da inicial acusatória. Vem comigo aqui para você entender. Ó. O sujeito é um advogado, por exemplo. Foi acusado de um roubo. É um advogado acusado de um roubo. Vai ser aplicado o rito comum ordinário. Competência do juiz de primeiro grau. Eu, advogado, por exemplo, não tenho prerrogativa de função nos tribunais. Vou ser julgado originariamente perante um juiz singular. Agora, após o oferecimento da denúncia e o recebimento dessa inicial acusatória, eu tomo posse como deputado federal. O que é que tem que acontecer quem é aula de competência? Os autos que estavam no juízo de piso devem ser encaminhados para o Supremo Tribunal Federal. O grande problema é o seguinte, é que a denúncia já foi recebida. E quem é deputado federal tinha direito à apresentação de uma defesa antes do recebimento da inicial acusatória, para não prejudicar a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Tanto o STJ quanto o STF, nesses casos, têm permitido a aplicação desses outros dispositivos, ou seja, que esse réu apresente essa resposta à acusação na forma do artigo 396 e 396A do CPP e que o STF analise a possibilidade dele ser absolvido sumariamente, de julgar antecipadamente a lide. Cuidado, disposições que não existem naquele processo de competência originária com base na Lei 8.038 de 90. Aí você percebe o seguinte, o rito ordinário é tão importante que mesmo nos processos de competência originária dos tribunais, ele tem sido aplicado, ainda que de forma excepcional, ainda que num caso casuístico como esse, numa hipótese concreta, como nesse caso em que o sujeito adquire prerrogativa de função posteriormente ao recebimento da inicial acusatória, ok? Agora vamos complementar a observação? Bora.
Entretanto, se o sujeito já foi denunciado no tribunal competente, se aplica a regra especial, da Lei 8.038 de 90. Se aplica a regra especial dessa lei aqui, ó, da Lei 8.038 de 90. Processo de competência originária dos tribunais. Então, se ele já foi denunciado no tribunal, eu não vou aplicar essa regra. Vou aplicar a regra da Lei 8.038 de 90. Onde existe a previsão da apresentação de uma defesa preliminar, prévia, de uma defesa preliminar. Veja onde eu estou, olha o momento processual que eu estou. Lá existe uma previsão de apresentação de uma defesa preliminar ao recebimento ou rejeição da inicial acusatória. É lá, não é aqui. Lá existe essa previsão. Então não é que o sujeito não vai ter direito de defesa, ele tem. Ele tem uma defesa preliminar. Lá existe a previsão de uma defesa preliminar ao recebimento ou rejeição da inicial acusatória. Artigo 4º e artigo 8º da Lei 8.038 de 90. Artigo 4º e artigo 8º da Lei 8.038 de 90. Artigo 4º e artigo 8º da Lei 8.038 de 90. Então, para você entender, essa decisão do STJ e do STF aceitando regras do rito ordinário nos processos de competência originária, por exemplo, no caso mensalão,